Olá, meus amigos investidores, Igor Malcher aqui, sou ex-militar da Força Aérea, hoje vivo do mercado de opções e eu quero te ensinar uma coisa muito importante que vai servir para você quando você começar a operar no mundo de opções, que é a margem. Então, para você saber mais, fica aí comigo. A margem é tão importante quanto você aprender os 4 fundamentos das opções. A venda de call, a venda de put, a compra de put e a compra de call. E qual é a função da margem? Você que está operando opções e está fazendo operações compradas, não precisa se preocupar com a margem, porque você vai comprar uma opção e o valor que você vai precisar ter é justamente esse que você vai pagar no momento do fechamento desse contrato. Agora você que está fazendo a operação vendida, aí sim, meu amigo, você precisa organizar a sua margem, porque a sua margem vai servir de garantia para a sua corretora, para que ela entenda que você tem capacidade financeira para no final do exercício, se você for para o exercício, se você precisar comprar a ação ou precisar vender a ação que você tem, no caso de uma venda de call, você tenha isso na sua carteira. E o que serve de margem? A primeira coisa que serve de margem é o mais óbvio, é o dinheiro. O dinheiro serve como 100% de margem se você tiver ele na carteira. A sua corretora, a partir do momento que você fizer essa venda, ela vai debitar uma parte, igual quando debita do cartão de crédito quando você aluga um carro. Ela debita lá para ter como segurança de que você vai cumprir o seu lado do acordo das duas contrapartes, né? Da parte vendedora. Se a sua operação, mais para o dia do exercício, mais para o final da vida dessa opção, você estiver do lado ganhador, a corretora vai devolver para você essa margem. Naturalmente, vai ter esse fluxo de margem de volta para a sua conta. Em resumo, as margens elas servem para proteger o sistema financeiro, serve para proteger as corretoras de que você vai cumprir com esse acordo. E quais as características que essa margem precisa ter? Primeiramente, a margem ela precisa ser igual ao dinheiro. Você precisa ter dinheiro ou algo que consiga ser convertido de forma imediata em dinheiro. Então, precisa ser ativos de alta liquidez. Como eu falei, o dinheiro ele é utilizado normalmente como margem, então ele tem 100% de cobertura. Se você fez uma venda de opções que lá no dia do exercício você precisará ter R$ 2.000 e você tem 2.000 em conta, ele é 100% utilizado como margem. Você não precisa se preocupar em ter mais dinheiro. Tesouro Selic até 100%, depende do título do tesouro, é utilizado também como margem. Ações, possui sempre um problema aí nas ações. Como o Jimmy fala, né, possui um drama nas ações. Você precisa entender que as ações elas possuem o deságio do mercado, né? Todo dia as ações elas valorizam e desvalorizam. Então a sua corretora ela não pode utilizar 100% do valor dessas ações. Ela pega uma porcentagem segura para ela e entende que aquilo pode ser utilizado como margem. Se uma ação, um lote de ações que você tem custa R$ 1.000, então ela vai utilizar ali entre 60% a 70%. Na maioria das vezes é por aí que ela utiliza como margem. Outros ativos como CDBs também podem ser utilizados como margem, mas eles precisam que você aloque eles de forma manual. E o CDB também existe um deságio, você precisa levar em consideração. E o que acontece se você não tiver margem suficiente? Primeira coisa que acontece, que se você quiser vender uma opção e você não tem margem na sua conta, essa opção ela não vai ser liberada para você. Você não vai conseguir fazer essa operação, você vai ser barrado e aí você vai entender que você vai precisar de dinheiro. A primeira mensagem que aparece lá no programa, se você estiver fazendo pelo Profit, é margem insuficiente. Agora, se você entrou numa operação, foi liberado para você essa operação, e na vida útil da opção, se você fez uma opção com vencimento para 30 dias, se no meio dessa vida útil, em 15 dias, a sua operação está perdedora e você tem como margem ações e essa ação desvalorizou, a corretora ela vai puxar margem da sua conta. Acontece isso e o que é isso? Ela vai debitar um valor da sua conta e se você não tiver dinheiro lá na sua conta, a sua conta vai ficar negativa. Então, se você estiver fazendo operações vendido, você precisa ficar de olho na tua conta lá, para que se houver essa chamada de margem, você
cubra a conta para que ela não fique negativa de um dia para o outro. Assim você monitora melhor a sua margem e melhor a sua operação. Resumindo, você que é investidor e vai fazer operações de venda, precisa levar em consideração essa questão da margem. Dinheiro, CDB, ações, títulos do tesouro, tudo isso pode ser utilizado como margem. Algumas possuem alocação automática, como ETFs de renda fixa, outras você precisa alocar de forma manual. Se você estiver fazendo venda de call e você tiver a quantidade de ações correspondente à sua venda, porque quem vende call vai precisar vender seus ativos no preço do strike. Se você tiver exatamente a quantidade de ações, a sua corretora já vai entender que você está fazendo uma venda coberta e essas ações vão ser utilizadas como margem. Mas leve em consideração que se você estiver posicionado nessa operação, você não pode vender seus ativos aqui, senão a corretora ela vai chamar margem de outra maneira. Beleza? Vai aparecer 2 vídeos aqui para vocês. Aproveita lá, vai ver para você aprender um pouco mais sobre opções. Deixa o like aqui se você não deixou. Espero que esse conteúdo tenha agregado para você aprender um pouco mais e valeu!